Boa noite. No Banquete em Foco desta quinta-feira, dia 4 de junho, recebemos a ex-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima, Tatiane Verônica, e a jornalista Juliana Rocha. A Juliana Rocha foi autora do livro Pelos Caminhos da História da Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima, que foi idealizado pela Tatiane Verônica, encerrando assim o ciclo de 6 anos à frente da entidade tão importante como é a ACE em Nova Lima. Tati, Juliana, sejam muito bem-vindos. É um prazer receber duas novalimenses, duas mulheres lindas, ótimas profissionais, para mostrar todo o talento que a gente aqui de Nova Lima tem. É importante lembrar que o nosso programa é transmitido ao vivo pela TV Banqueta, no canal 6 da NET, para toda Nova Lima, por todas as redes sociais como YouTube, Facebook, Instagram e site. E também estamos ao vivo na Com Brasil, que é o canal comunitário brasileiro, para todo o Brasil, pela Sky, pela Oi, pela Vivo, pela Claro, pela Vimbratel e pela GVT. Ou seja, só não assiste gente quem não quer. Ô Tati, vamos começar por você. Por que você resolveu escrever um livro sobre a história da associação? Boa noite, Fred, Juliano, prazer estar aqui. Essa ideia do livro foi mesmo para a gente resgatar a história da associação comercial através da figura dos seus presidentes e diretores, todos aqueles que passaram. A ideia surgiu mesmo quando nós começamos a negociar a compra do clube da CE, no qual nós fomos fazer a análise financeira, a capacidade de pagamento. E aí a entrada, a parcela de entrada do pagamento, a gente daria as salas da Vila da Serra, que foi adquirida durante o mandato do presidente Francisco Alves Guimarães. E as parcelas de pagamento seriam pagas pelo aluguel da sede atual da Associação Comercial. Então ali a gente viu a importância da história e do papel de cada um nesse momento de construção. O sucesso de um presidente, de um gestor, ele depende do sucesso de seus antecessores, E um outro ponto também que marcou muito foi o falecimento do ex-presidente Délio Wagner, que foi em 2018, e o Délio, ele teve um papel muito especial assim na minha vida, no meu aprendizado de associação comercial. Meu pai foi vice-presidente do mandato dele, então eu acompanhei todo o amor, todo o carinho que ele teve pela associação. E aí a gente pensa, poxa, um cara que fez tanto, faleceu, e a história dele, e esse legado, quem vai saber, as gerações futuras, como irão saber a importância dele para a nossa cidade? E aí surgiu a ideia de escrever esse livro, mas levei para a diretoria toda apoiou, mas aí a gente tinha que pensar também quem vai escrever, quem vai passar esse sentimento que a gente quer passar para o leitor, E foi aí que surgiu o nome da Ju. A Juliana é uma ex-aluna da escola do Sebrae, formou na primeira turma, e ela teve o privilégio de entrevistar diversos presidentes, hoje já falecidos, durante a gestão do Délio. Ela foi a jornalista que fez o material publicitário e jornalístico na gestão de Délio Wagner. Então, na minha gestão também, ela fez diversos trabalhos, na do Sanderson. Então, ela já tinha um material, um acervo já suficiente para conduzir esse trabalho. Fiz o convite, ela prontamente aceitou. E a gente fica muito feliz com o resultado do trabalho, que ela realmente conseguiu passar essa emoção e esse valor histórico da associação comercial para a cidade de Nova Lima. Ok. E aí, Ju, como é que você receber uma tarefa dessa, por mais que você seja profissional, tinha muito a ver com a sua história, Sim. Boa noite a todos de casa, Fred, Tatiane. Nossa, eu recebi com muita emoção, muita alegria, pela confiança da Tatiane no meu trabalho e pela responsabilidade de valorizar o nosso passado, Valorizar o passado de Nova Lima é valorizar o nosso presente com vistas ao nosso futuro. E quando a gente fala das pessoas que com suor, com trabalho, com garra construíram essa cidade, a gente não pode deixar de valorizar, o comerciante. Então foi uma grande honra
poder escrever, poder vivenciar essas histórias, poder saber do tanto que a história de Nova Lima é entrelaçada com a história da associação, com a história do comércio, e o quanto o comércio e a associação comercial como um todo, né, contribuiu e continua contribuindo, né, para deixar um legado de amor mesmo, que eu acho, por Nova Lima. Um amor verdadeiro por Nova Lima. E como que é antes da gente entrar nos casos, rapidinho, como que é um processo de escrever um livro? Nossa, então, foi um desafio que a Tatiane me passou, né? É um trabalho que exige muita pesquisa. Você precisa contar muito com a colaboração das pessoas, principalmente valorizar aqueles que já vivenciaram essa história. Então eu tinha muitas entrevistas com alguns ex-presidentes que já faleceram. Ao mesmo tempo eu pesquisei todos os livros que tinham de Nova Lima, olhei alguns materiais da Universidade do Texas, que tem um material grande sobre mineração, e conversei com muitas pessoas da cidade, né? E todo mundo foi colaborando, e sem contar com as atas da associação, que são documentos históricos, que trazem fatos muito interessantes. Então tudo isso foi juntando esse mosaico e saiu esse trabalho maravilhoso. Assim. Quanto tempo que levou? Desde setembro de 2018 que a gente tem, né, desenvolvido esse trabalho, 1 ano e meio mais ou menos. Ô Ju, e dê um exemplo assim da importância da associação para o desenvolvimento de Nova Lima. Nossa, são muitos exemplos. Eu posso começar pelo Antônio Jardim, que ele foi o precursor, né, da associação comercial, e que como visionário ele foi responsável por levar energia elétrica para o bairro Bonfim. Ele trabalhava, né, na antiga mineração de Morro Velho, aí ele trabalhava na usina de Rio de Peixe e ele sozinho conseguiu fazer um sistema para levar essa energia elétrica para lá. Além disso, a gente pode falar do Dr. Acácio e do Adão de Pada, Dr. Adão de Pada, que foram protagonistas, né, para conseguir a primeira linha telefônica para Nova Lima, para conseguir também a instalação da Copasa na cidade. São muitas histórias em que você vê o trabalho dos ex-presidentes, né, como ponto fundamental para Nova Lima crescer como um todo, né? Então esses são legados importantes. A Casa Aristides, né, ela teve um papel fundamental, né, no comércio de Nova Lima, mas não só em Nova Lima, ela era referência, né, em Minas Gerais. As pessoas, elas de fora encomendavam, né, produtos na Casa Aristides. A gente tem a questão da morte de Getúlio Vargas, né, que foi uma comoção na cidade, e o senhor Antônio Lopes, presidente na época, ele que foi chamado para conter a comoção, para conter as pessoas que iriam quebrar tudo. Então você vê que em cada ação do que aconteceu em Nova Lima, né, tem muito dos ex-presidentes. Você vê a mineração, o fim dela, né? O fim dela, a associação comercial, ela tem um papel fundamental que foi trazer para Nova Lima a escola técnica de formação gerencial. Formar empreendedores. Quantas né? pessoas, né, não foram preparadas por essa escola? Sim, e essa escola, Fred, ela nasceu de uma reunião que o Francisco, né, Alves Guimarães, presidente à época. Chiquinho, né? Chiquinho, ele foi chamado a participar de uma reunião na Anglo Gold, onde foi informado que haveria uma demissão em massa. E aí, nesse momento, ele saiu de lá e pensou, vou chamar o Sebrae para a gente tentar achar um caminho para Nova Lima. E fizeram um relatório. Era na época o prefeito Ronaldes, né? Com o apoio da prefeitura, eles fizeram um relatório para entender qual que era a vocação no futuro da nossa cidade. E verificaram que era o empreendedorismo, né? E muito voltado para a área de inovação e tecnologia. E aí ele foi buscar algo que trouxesse conhecimento para a população e preparasse a população para esse novo viés. E foi aí que veio a escola do Sebrae e até hoje é motivo de muito orgulho para todos nós. Ô Ju, voltando um pouquinho na
questão do Antônio Jardim, a importância dele referente com a comparação dos ingleses vendo para cá para explorar o minério. E qual que é a importância do Antônio Jardim nessa cadeia aí? Eu brinco que, né, nós aprendemos desde a infância a história dos ingleses em Nova Lima, a valorização dos ingleses na cidade por meio da mineração. Mas a gente aprendeu muito pouco sobre os imigrantes e os escravos que construíram essa terra, né? Então, o Antônio Jardim, ele é um visionário. Ele foi uma pessoa que ele morreu jovem, aos 40 anos apenas, mas que desde o princípio, né, do seu trabalho, ele via muito além do que as pessoas podiam imaginar. Então ele tinha a fábrica de balas, ele tinha a Casa Jardim, algumas padarias na cidade, mas ele queria muito mais. Então quando o então prefeito da cidade instalou um selo bebida, taxou a bebida, o Antônio Jardim foi responsável por unir os comerciantes e a população que estava revoltada para cobrar que esse selo não fosse instalado. E ele conseguiu isso, né? Ele pensou no todo. E depois desse primeiro passo, ele criou a União dos Varejistas, né? Que é hoje a Associação Comercial e Empresarial. E não parou por aí. Ele sempre teve um trabalho muito forte ligado à mineração, ao conhecimento, a tentar crescer. E um fato curioso é a forma como ele faleceu, porque ele viajou ao Rio de Janeiro, ele fazia algumas viagens ao Rio, inclusive ele tinha, numa dessas viagens, comprado um megafone para instalar na praça, para quando os clientes fossem comer no restaurante padaria, pudessem ouvir música. Ele era uma pessoa que ele pensava muito na cidade, no empreendedorismo. E uma vez ele viajou ao Rio e não voltou. Depois de um tempo, as pessoas descobriram que ele tinha sido enterrado como indigente, né? E até hoje a morte dele é um mistério. Mas o legado que ele deixa para a cidade é inestimável e ele precisa ser valorizado. Por isso é tão louvável esse trabalho que a Tatiane, né, idealizou à frente da associação. Isso que eu ia falar, Tatiane, porque além de passar para você, acho que você tem, depois do livro, você tem ainda mais noção da responsabilidade que é presidir uma associação desse porte. E ao mesmo tempo seria importante também uma leitura não só para a população, olha o show aí de história que a Juliana passou para todos nós, mas que também para nós comerciantes acreditarem no associativismo. É fundamental a gente ter noção da nossa força unidos. O livro inteiro mostra isso, Fred, e mostra assim que nunca foi fácil, mas que a união realmente fez grandes diferenças aqui na nossa cidade, a união dos comerciantes. É curioso, né, conversando com a Juliana, eu falei assim, Juliana, todos os presidentes tiveram grandes problemas a resolver, né? O grande marco e as curiosidades nascem de grandes problemas. Mas sempre tiveram apoio de grupos, algumas vezes grupos maiores, né, porque eram interesses mais coletivos que atingiam vários setores, outras vezes grupos menores de empresário, mas mostra a importância do nosso papel na associação comercial como liderança, mas principalmente também do apoio, como é importante o apoio do associado para que se consiga de fato fazer mudanças. O presidente, a diretoria sozinha não tem como, precisa do engajamento. E a história mostra isso. E teremos grandes desafios pela frente, por isso é importante a união de todos nós. Nós vamos pedir um minutinho de intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais histórias do livro da ACE, com a Tatiane Verônica e com Juliana Rocha. Um minuto só. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta.
Estamos de volta com o Banquete em Foco, que hoje recebe essas mulheres fantásticas, competentes novalimenses, a Tatiane Verônica, ex-presidente da CE, e a Juliana Rocha, jornalista, que escreveu o livro sobre a história da Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima. Essa obra foi idealizada pela Tatiane Verônica. Ô Tatiane, estamos vivendo uma crise violenta da nossa geração, nós nunca vimos isso. A Associação Comercial está preparada para vencer os desafios que essa pandemia trarão pela frente? Trará pela frente. Minha língua... Ô Fred, o estar preparado, eu acho que nós, empresários, estamos dentro desse processo ainda. Estamos vivendo o momento mais difícil da história da economia. Não existe nenhum manual, não existe nenhum exemplo histórico mesmo, né, onde se mandou fechar os estabelecimentos e privar as pessoas de trabalharem. Então, nós estamos vivendo um momento de aprendizado difícil, doloroso. É o momento mais doloroso de qualquer empresário, de qualquer empresa. É doloroso no sentido de negócio, de sobrevivência do seu negócio, da responsabilidade por aqueles que estão empregados no seu negócio. Então, assim, estamos sim buscando sempre o melhor caminho, né? Durante esse processo de reabertura, nós fomos muito responsáveis na construção de um projeto que resguardasse a vida da população, mas que também garantisse os empregos, né? Buscando garantir os empregos. Mas uma coisa, a história da associação e esse livro nos conforta e nos mostra que nunca houve um momento em que se não pudesse ser superado. Então a gente pega essa lição com muita força nesse momento para a gente ter mesmo energia e coragem de vencer, de superar. Mas é um momento onde o principal caminho é a união mesmo. É um empresário ajudando o outro, é a comunidade valorizando o comércio local, né? Entendendo que ali nós estamos todos juntos e o apoio de um vai garantir a sobrevivência do outro. Então eu acredito sim que é mais um momento, é mais um capítulo que nós estamos construindo aí de futuras histórias, mas que vai ser superado sim, principalmente o brasileiro, né? O brasileiro é um povo corajoso e determinado e vence muitos problemas há muitos anos. Você tocou na coragem aí. Qual foi a dificuldade? Como você conseguiu ser presidente da CE, sendo mulher, algo que nunca teve uma mulher nesse cargo da associação? Foi uma quebra de paradigma, né? É uma quebra histórica. Então, no início, a gente tem sim uma dificuldade de se impor, de colocar suas ideias. Eu acredito que o esforço da mulher de convencimento ele é maior do que de um homem. Mas o meu mandato, né, a minha liderança, ela partiu de um grupo de mulheres. Eu tive a oportunidade de ser vice-presidente da Associação Comercial no mandato do Sanderson e nesse momento nós criamos a Câmara da Mulher. E foi um movimento muito forte, porque nós identificamos com a criação da Câmara que tinham 54% das empresas lideradas por mulheres, mas a associação tinha uma participação predominante masculina. Então, quando a gente abriu esse espaço, as mulheres vieram fortes, vieram querendo mostrar o seu papel na sociedade. E foi através desse movimento que eu consegui ocupar esse espaço importante na nossa instituição e peguei como uma bandeira mesmo o empoderamento feminino, a posição da mulher no mercado de trabalho, né? E o que eu espero agora saindo, né, é que eu tenha conseguido transmitir para muitas mulheres que têm tripla jornada de vida, né, mãe, esposa, empresária, provar que é possível a gente encaixar mais um desafio, sim, para a gente transformar o nosso ambiente, transformar o espaço da gente, a nossa cidade,
Então, nós precisamos de mais mulheres liderando. Nós temos uma Câmara Municipal 100% masculina. Então, eu entendo assim, eu espero pelo menos ter mostrado a elas que é possível e que a gente tenha outras mulheres também ocupando espaços, tanto em entidades quanto no poder público também. Juliana, né, acabamos de falar sobre a pandemia. Não me recordo se foi a Tati ou foi você falou a respeito, foi a Tati, a respeito do fechamento da demissão, fechamento da mina, da demissão de vários trabalhadores. Sim. Então isso tudo está no livro. Mas qual o momento que a associação teve mais dificuldade de existência? Durante todo esse período, né, tirando a questão da pandemia, igual a Tatiane bem colocou, que é algo que nunca aconteceu na história da associação, do comércio ter que parar, eu acredito que a intervenção que aconteceu na década de 1980, né, foi um marco, porque foi quando a associação ela corria o risco de inexistir. Tinham apenas 5 associados e o estatuto antigo previa que se tivessem só 4, os bens deveriam ser divididos entre os 4 associados e acabaria a associação. E na oportunidade já era uma associação extremamente fortalecida, que já tinha uma sede própria, já tinha o terreno para a construção da nova sede, né, e que teria um caminho brilhante pela frente. Então, né, numa sensibilidade do saudoso Geraldo Fonseca, junto com o Dr. Maurício Fará, eles viram essa brecha no estatuto, né, e resolveram, junto com o prefeito na época, que era o Vitor Penido, intervir e correr atrás para que a instituição ela fosse retomada, né, dos antigos diretores e pudesse passar por uma reformulação. Então foi um momento marcante na história da associação comercial. Aí ela ficou 1 ano, né, nessa reestruturação, alguns bens tiveram que passar por uma remodelação e começou um novo momento, né, que aí depois foi só sucesso, só deslanchou. E eu queria até aproveitar, Isso. Fred, se você me permite, Eu ia te perguntar. aí antecipando, que assim, eu fiquei muito feliz porque na construção desse livro, o Dr. Maurício Fará sempre foi conhecido como um interventor, mas nunca reconhecido como um presidente, um ex-presidente da Associação Comercial. E na construção dessa pesquisa do livro, né, a Juliana o entrevistou, onde ele relatou que ficou por 9 meses enquanto presidente da entidade. E buscando nas atas, no material, de fato ele ficou. E aí, como último gesto aí da nossa gestão, né, a minha diretoria teve a honra de fazer a instalação, né, a inauguração do quadrinho dele, de ex-presidente Nossa Galeria. Então, o livro nos possibilitou de fazer essa correção na nossa história, né, e fiquei muito feliz com a participação dele e da esposa dele, Margarida Fará, nessa última segunda-feira. Isso aí. Depois de tantas conquistas, fazer essa correção, acho que muito bem. Depois nós vamos falar das suas conquistas. Juliana, mais algum fato aí que te chamou a atenção, que você gostaria de... Lembrando que o livro ainda não está à venda, né? Não está à venda, nem tem disponível ainda para quem, o pessoal de casa. A tiragem que chegou ainda foi bem pequena, mas já está a caminho já, estão produzindo o restante da tiragem. Então eu acredito que até o finalzinho desse mês a associação já vai estar divulgando uma forma de estar adquirindo o livro. Que é uma história da nossa cidade, um livro sim. riquíssimo, né, Juliana? Eu falo que o livro ele vai além da história, né, somente da associação comercial, até porque a associação comercial ela se confunde com a história de Nova Lima. Então é uma história da nossa cidade, é uma história dos nossos moradores, é uma história que todos os novalimenses deveriam ler, se emocionar, rir e aprender um pouco mais, porque quando a gente se identifica com o que a gente é, quando a gente valoriza o nosso passado, né? Quando a gente valoriza o nosso antepassado, a gente se torna mais inteiro. E você se sentiu mais orgulhosa de ser novalimense depois dessa obra? Muito mais orgulhosa. Eu me sinto maravilhada, porque é muito bonito ver que a nossa história é uma história de luta.
Não é só aquela história da mineração, levou o ouro e tem o verde. Não, é uma história que tem emoção, que tem choro, que tem vitórias, que tem derrotas, que Nova Lima ela é feita para se reconstruir. E a associação ela é o cimento que ajuda essa reconstrução. Eu brinco assim. Se emocionar vendo um depoimento desse, né? E relata também no livro aquela questão de proximidade do empresário com os problemas e as preocupações da sociedade como um todo, né? Às vezes, algumas pessoas, até por algumas matérias de mídia, algumas falas de político, né, colocam o empresário como um vilão, desinteressado pela sociedade. E o livro mostra que não, muito pelo contrário. Quantas vezes na história que a associação, esse grupo de empresários, foi intervir em ações políticas públicas, né, de governo, buscando uma melhoria para a população como um todo, sendo uma referência e uma voz da população. Então eu achei isso muito bonito, a forma como foi demonstrada, que é o nosso dia a dia, né, a nossa preocupação com um todo. Pessoal de casa também, não sei se a gente consegue pegar, tá o livro, né, que a gente tá falando do livro tá aqui, daqui a pouquinho a associação vai ter uma nova tiragem. Estamos chegando ao fim do nosso programa que quem nos acompanha sabe que eu sou barrista. Eu estou muito orgulhoso de estar ao lado dessas duas pessoas maravilhosas, novalimenses, competentes. E para encerrar, Tati não gostaria de falar das suas conquistas, né? Porque o livro fala dos ex-presidentes, mas aproveitar, Tati, 6 anos, muitas conquistas, dá um resumo de tudo aquilo que você deixou aí para a cidade. De forma resumida, eu vou te falar o que mais me marcou, que foi a instalação da SE Jovem, onde a gente traz aí o jovem para dentro da instituição, pensando na sucessão da nossa entidade, preparando novas lideranças para assumirem importantes papéis aí na nossa cidade. A escola do Sebrae, a gente deixou um laboratório de inovação e tecnologia com impressora 3D, máquina de corte a laser, onde não só os alunos poderão desenvolver na prática o empreendedorismo, mas também será aberto para aqueles pequenos empreendedores ou aquela pessoa que tem alguma ideia inovadora, mas não tem como tentar aplicá-la. Os alunos e os professores abrirão as portas para atender esse público, desenvolver aplicativos para a nossa sociedade. Então, é um projeto que me marca muito. E a aquisição do clube da ACE, né, que também é um marco nosso. Nós já deixamos a negociação toda pronta já, basta agora só uma carimbada da FIENG, mas que já está encaminhado, é uma grande conquista e que eleva o patrimônio da nossa entidade e deixa também um clube e uma escola que tem como agora ser melhorada, né? Que antes a gente tinha que atender às necessidades da FIENG, agora passa a ser nosso, a gente pode expandir esses projetos. É importante passar isso mesmo. Vocês estavam ali era uma parceria... Era uma parceria muito boa, mas a gente não tinha autonomia de expansão, de desenvolvimento de outros projetos, né? E agora eu vejo ali um polo muito educacional, tanto de lazer, mas também de inovação e tecnologia. Ok. Juliana, muito obrigado pela sua participação. Vem aí novos livros? Foi o primeiro, Juliana? É o segundo, né? O primeiro foi qual? Eu fiz um livro sobre o jazz e o choro em Nova Lima. Então a gente fez faz uns 6 anos um livro, mas ele é um livro bem menor, em que eu entrevistei algumas pessoas sobre música. Né? Esse é o trabalho mais completo mesmo, assim, que teve todo um carinho e demandou mais tempo. Quem sabe, né? Isso aí. Obrigado a Tati, obrigado a Ju, obrigado a você de casa por nos assistir. Fique atento à programação da TV Banqueta. Na próxima terça-feira vamos dar sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito. E aqui, 19h30 na terça-feira, o pré-candidato a prefeito de Nova Lima, João Marcelo. Um abraço e até já.